meu convidado de hoje é Esteban Costa, fitopatologista e pesquisador do GAPS. E o tema da nossa entrevista será Mancha-alvo, cenário atual e ferramentas de manejo. Esteban, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Divino Ronaldo, obrigado a todos os ouvintes. Agradeço muito aí pela oportunidade e pela abertura do espaço para a gente. Esteban, explica para o pessoal aí quem é o GAPS, do qual você é pesquisador. Então, o GAPS é uma associação de produtores, são produtores aqui majoritariamente da região de Rio Verde, Montevideo, que se uniram com um objetivo em comum, que era fazer pesquisa. Então, há cerca de 23 anos, alguns dos produtores que ainda são associados até hoje, eles formaram um grupo e que, em parceria com alguns pesquisadores externos, eles faziam pesquisas, essas pesquisas eram aplicadas às demandas dos produtores e também, com o decorrer das pesquisas, os resultados delas começaram a ser aplicados nas áreas dos produtores. E hoje já são 44 produtores, desses 44 eles plantam mais de 120 mil hectares aqui na região, e que acabou que o grupo que eles formaram foi crescendo até se tornar a referência que é hoje para o agro em Goiás e também nacionalmente. Inclusive, eles vão fazer um workshop daqui uns dias. Exatamente. Então, dia 4 e 5 de setembro, a gente vai fazer o 13º workshop, que vai ser realizado na UniRV. E a gente o objetivo do workshop é justamente a gente pegar as pesquisas que são feitas. Então, hoje o GAPS tem uma equipe própria de pesquisadores. Em épocas de pico de atividades, passa de 40 pessoas essa equipe. E que a gente abre espaço no workshop, que é uma vez no ano, para expor os principais resultados que a gente obteve aqui na pesquisa e que a gente já apresentou para os associados, e como um benefício extra para a região, a gente tenta levar esses resultados também para outros produtores, para que isso tenha uma extensão maior regionalmente. Legal, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito desse evento, inclusive você será um dos palestrantes, e nós vamos falar da sua palestra. Aliás, o tema da nossa entrevista de hoje, que é Mancha-alvo, cenário atual e ferramentas de manejo, é o tema da sua palestra lá no workshop também. Mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. Você vai trazer uma palhinha aqui hoje do que você vai falar lá para o pessoal já começar a entender. Mancha-alvo, o que é essa doença? Então, mancha-alvo é uma doença que a gente chama de necrotrófica. O que é uma doença necrotrófica? É um fungo necrotrófico. É um fungo que sobrevive na palhada, nos restos culturais das culturas antecessoras. É um fungo que está presente na região, está presente no solo, está presente naquela palhada, e que, quando a gente implanta algumas culturas que são suscetíveis, por exemplo, a soja, ele acaba se desenvolvendo também, fazendo uma parte do seu ciclo de vida ali na cultura da soja. Tá, quando você fala fundo necrotrófico, necro lembra morte. Qual que é a relação aí desse nome? Então, é justamente por isso, porque é um fungo que sobrevive nos tecidos mortos. Então, aquele resto de cultura, aquela palhada que fica, depois essa palhada é decomposta, um dos fungos, um dos micro-organismos que está presentes ali é a Corynespora, que é justamente o fungo que causa mancha-alvo. Né? Então, a palhada que é para ser algo muito bom, e é bom, também tem os seus problemas, então. Exatamente. Então, assim, a palhada não é a vilã da história, né? Mas ela acaba se tornando ali uma fonte de alimento, uma fonte de sobrevivência para esse fungo, para que ele para que ele sobreviva ali, e quando a gente implementa a cultura, ele acaba se estabelecendo na cultura novamente. Né? Os danos que são causados por essa mancha-alvo, eles são muito relevantes? São. Então, hoje a mancha-alvo é uma das principais doenças da cultura da soja, e
e assim, dados aí da Embrapa, dados dos nossos experimentos mostram que quando a gente não faz um manejo de fungicidas, a gente pode perder aí até 30% de produtividade da cultura da soja, sabe? E as diferenças entre um manejo e outro, então um manejo mais robusto, um manejo menos robusto, eles chegam aí a 7, 8 sacas, né? Isso para a gente pensando em soja de alto teto produtivo, chega aí a 10% de produtividade. Acaba que é um número bem relevante. Quais são os danos que são causados por essa doença? Então, basicamente, a mancha alva ela infecta diversos tecidos vegetais, então ela está presente nas sementes, está presente no caule, no pecíolo, mas o principal dano da mancha alva na cultura da soja é quando ela atinge a folha, essa lesão começa minúscula e ela vai desenvolvendo até que chega a um ponto que essa folha é abortada. Porque se aquela folha é doente, ela está se tornando mais um dreno do que uma fonte de energia para a planta. Então, a própria planta faz com que aborte aquela folha. Com isso, a gente reduz a área foliar. Reduzindo a área foliar, a gente perde a produtividade. Os sintomas da mancha-alvo, quais são? É fácil quando o produtor ou o técnico vai lá no campo e tal, é fácil dele detectar? Sim, a mancha-alvo, quando ela está mais desenvolvida, como o próprio nome diz, né, ela forma uma espécie de alvo mesmo, semelhante àquele alvo dos dardos, de tiro e tudo mais. Por que forma esse alvo? Porque no centro da lesão tem uma pontuação mais escura e com isso vão surgindo halos de colorações diferentes. Então, um halo castanho claro, em volta um halo castanho escuro, até que a lesão vai aumentando de tamanho e formando vários halos. E o halo externo tem um detalhe na mancha-alvo que ele é amarelado. Então, isso também ajuda na identificação. Então, é uma lesão que se assemelha bastante a um alvo, pelo formato que é arredondado, esse ponto negro no centro da lesão e também pela formação desses anéis. Por quê? Porque o fungo ele vai desenvolvendo, digamos que por etapas assim na folha. Ele vai necrosando o tecido da folha meio que por etapas. Alguns anéis ali. E esses anéis formam o alvo, né? Estevam, o surgimento dessa doença tem alguma coisa a ver com a queda da eficiência dos produtos químicos que fazem o controle? Sim, com certeza. Então, a gente tinha aí moléculas bastante eficientes até 5 anos atrás, sabe? Só que com a grande utilização, a repetição de ingredientes ativos no mesmo ciclo, ou até mesmo repetição do mesmo ingrediente em culturas que são hospedeiras desse fungo. Por exemplo, eu utilizo 1, 2, 3 vezes o mesmo ingrediente ativo na soja e na sequência eu utilizo aquele mesmo ingrediente ativo no algodão. Então, essa repetição de ingredientes ativos, de grupos químicos também, como por exemplo carboxamidas, eu ficava fazendo uso várias vezes dessas carboxamidas e entre outros grupos químicos, eles vão fazer com que a gente chegue no problema de resistência. E com isso, a gente perde muita eficiência dos fungicidas químicos. Você falou a respeito da soja e você falou a respeito do algodão também. Quais culturas são afetadas por essa doença, Estevam? Então, basicamente, dentre as culturas de interesse econômico, a gente tem a soja, né, que é muito plantada aqui na nossa região, que é uma das culturas. O algodão também. Então, o problema de mancha-alvo no Mato Grosso ele começou muito antes do que aqui na nossa região. E também lá é um problema muito maior devido à sucessão de culturas que é feita entre soja e algodão. Então, durante o mesmo ano safra, eu coloco duas culturas que são suscetíveis. Então, eu tenho duas palhadas contaminadas, eu tenho a repetição desses mesmos ingredientes ativos nas duas culturas. Isso faz com que o problema da mancha-alvo lá seja muito maior do que aqui, justamente pelo somatório desses fatores, né?
Além disso, aqui na região a gente planta bastante crotalária, e a crotalária também é uma cultura suscetível. O que é o ponto da crotalária? Ela é relativamente fácil de fazer o manejo, porque ela é plantada um pouco mais para o final da janela, mais para o fechamento da safrinha. Com isso, a gente tem menos água, o desenvolvimento inicial dela também não é tão rápido, então, quando ela consegue se desenvolver e fechar mais um ambiente para criar um microclima, a gente não tem chuva. Então, acaba que a gente escapa da mancha-alvo na crotalária por conta disso, mas é sempre bom estar atento, porque aquela crotalária ela pode estar multiplicando mancha-alvo, e se a gente não estiver atento, dependendo do caso, até mesmo entrar com intervenção com algum fungicida, a gente pode aumentar aquele problema na soja. Além disso, a gente tem também as plantas daninhas, né? Por exemplo, trapoeraba também é uma espécie que é suscetível à mancha-alvo. E se a gente tiver a mancha-alvo implantada na planta daninha, no ano seguinte também a gente só vai aumentando a quantidade de nódulo do fungo na área. Você falou da sucessão de culturas, né? Haver uma repetição. A sucessão é isso. Quando a gente planta uma cultura, planta outra, acaba voltando naquela anterior. O ideal seria fazer uma rotação de culturas, então. Exatamente. Só que se a gente for fazer uma rotação de culturas pensando em manejo de doenças, a gente teria que ficar 7 anos, talvez, sem plantar soja na mesma área, né? Então, é complicado, é inviável fazer isso, né, em 99% dos casos. Então, acaba que a gente precisa ter outras ferramentas de manejo. Uma das ferramentas assim, que não é o ideal, mas que ajuda muito, é a sucessão de culturas com culturas que não multiplicam a mancha-alvo. Por exemplo, aqui na região, ao invés de a gente plantar soja algodão, a gente planta soja milho, soja sorgo, soja planta de cobertura. E isso faz com que a gente tenha uma pressão menor e que se a gente não fizesse isso, não tomasse essas ações, o nosso problema com mancha-alvo seria maior também. Você falou da crotalária. Ela é uma planta de cobertura que é excelente, tem muitos benefícios, né? Inclusive a fixação de nitrogênio no solo. Ela traz mais benefícios, nesse caso, quando há essa infestação pela doença, pela mancha-alvo. Ela traz mais benefícios nesse momento ou mais malefícios? Então, os benefícios que a crotalária traz para o sistema de produção anula esse malefício que é a questão da mancha-alvo. Então, assim, entre plantar uma crotalária na safrinha para corrigir outros problemas naquele solo, para fazer uma rotação de cultura, ou não plantar devido ao mancha-alvo, com certeza é plantar. A decisão correta seria plantar. Só que cabe o monitoramento. Por exemplo, uma crotalária que é plantada um pouco mais cedo, ou um ano que alonga muito a chuva vai até abril com grandes volumes, pega algumas chuvas em maio também. Nesses cenários é importante a gente monitorar, porque se estiver desenvolvendo mancha-alvo ali nela, a gente pode ter problema. Você havia falado anteriormente da questão da eficiência dos produtos químicos, né? Que quando começa a utilizar muito repetidamente, acaba ficando menos eficiente, criando resistência. A aplicação biológica, ela pode ser uma solução nesse caso? Sim, sim. Então, inclusive, existem produtos comerciais registrados para controle de mancha-alvo. Esses produtos, para eles serem registrados, eles demonstraram um bom nível de eficiência. E que o ponto hoje é como encaixar esses produtos dentro do manejo, né? Então, o principal ponto seria isso, sabe? É o que a gente tem buscado. Então, a gente faz uma série de experimentos com biológicos, onde o nosso objetivo é como que eu vou encaixar cada um desses biológicos dentro do nosso manejo. Porque quando a gente fala em fungicida químico, digamos que seja relativamente fácil quando comparado com biológico. Porque a gente vem estudando os químicos há 40 anos. Então, tem moléculas que estão no mercado há muito tempo.
E a gente tem toda uma série de resultados, a gente tem muita empresa empenhada no desenvolvimento deles há muito tempo. Biológico é relativamente novo. E tudo que é novo, além da quebra de paradigma, a gente precisa aprender a trabalhar com aquela ferramenta, né? Então, hoje a questão dos biológicos é eficiência, e a eficiência deles é ainda mais relacionada ao posicionamento do que os químicos. Porque o químico é algo, digamos que mais agressivo para o patógeno. O biológico não, a gente precisa ser ainda mais assertivo dentro do posicionamento dele para que ele entregue em eficiência. Você trouxe aqui uma série de informações a respeito da doença da mancha-alvo. Eu acredito que na sua palestra, no workshop, você vai detalhar muito mais, vai trazer apresentações, fotografias, enfim, vai deixar o produtor aí afinadinho para ele ter o controle dessa doença. Fale um pouco mais dessa sua palestra, que dia que acontece lá, o horário que acontece, como é que as pessoas podem ter acesso. Exatamente. Então, a ideia do workshop é a gente trazer informações práticas, aplicáveis e também trazer assuntos relacionados com as principais problemáticas, né? Então, hoje, dentro da fitopatologia, um dos temas que vem tendo destaque aqui na região é a mancha-alvo. Então, isso é normal, por quê? Antes já foi antracnose, passou a ser cercóspora, hoje é a mancha-alvo. Isso está muito relacionado com as cultivares que a gente planta. Então, e hoje a gente tem cultivares que são muito suscetíveis, só que têm elevados tetos produtivos. Então, entre ter um material com elevado teto produtivo e fazer um manejo robusto de fungicidas, com certeza a decisão é ter um material com alto teto produtivo e fazer esse manejo robusto. Porque a gente tem ferramentas para driblar a doença. Já o teto não. Se o material tem um teto de 50 sacas e é tolerante a mancha-alvo, ele vai produzir menos do que um material que tem teto de 100 sacas e é suscetível. Por quê? Porque com fungicida a gente consegue ajudar esse material a ter um elevado teto produtivo. Mas agora, o que a gente leva para os produtores, o que a gente vai levar no workshop? É justamente a questão do manejo. Então, assim, todas as ferramentas que a gente tem disponível, a gente tem fungicidas sítio específico, a gente tem fungicidas multissítios, a gente tem biológicos, a gente tem outras ferramentas como, por exemplo, intervalo de aplicação, time de aplicação. Então, a aplicação do vegetativo também é algo que eu sempre bato nessa tecla e gosto muito de ressaltar, por quê? Que ajuda muito no manejo de doenças. Então, o somatório de todas essas ferramentas faz com que a gente tenha um manejo fitossanitário adequado e, com isso, a gente mantém o teto produtivo daquela cultura. Então, o objetivo da palestra é justamente reunir todas essas ferramentas e mostrar, através de resultados práticos e aplicáveis para os produtores. Quem quiser participar do workshop tem que se inscrever, né? Exato. Então, o workshop ele tem vagas limitadas, tá? São 850 vagas, e essas vagas elas costumam não ser suficientes para quem quer, tá? Então, na última edição, por exemplo, eu já estava no GAPS, aconteceu de várias pessoas nos procurarem querendo vagas ali no dia ou próximo dos dias e as vagas já tinham esgotado. A gente tem essa limitação por conta de alvará e tudo mais, então as vagas são limitadas e um conselho seria que a pessoa, quem estiver interessado, se inscreva o quanto antes para garantir sua vaga. Inclusive, as inscrições são feitas pelo site, tá? Então, www.gapcna.agr.br, tá? Lá vai ter a divulgação do evento. Clicando nessa divulgação, é redirecionado para um site onde faz as inscrições. Estevam, sucesso na sua palestra, vai ser ótimo, com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui e estaremos lá para prestigiar, para assistir, para aprender um pouco mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Muito obrigado aí pelo espaço, muito obrigado
por nos conceder esse momento de bate-papo. Muito bem, eu conversei com o Esteban Costa, que é um dos pesquisadores do GAPS e é um dos palestrantes do workshop GAPS, que vai acontecer no início do mês de setembro, né, dias 4 e 5 de setembro, lá no auditório, na UniRV. O Esteban Costa é fitopatologista e pesquisador, e nós falamos a respeito de mancha-alvo, o cenário atual e as ferramentas de manejo. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.